Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, sempre com grandes nomes, trazendo informações relevantes, informações valiosas para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre priorizar a saúde emocional para começar bem o ano de 2024. Com o doutor Jacob Goldberg, psicólogo renomado, trazendo essas informações para a gente nessa data. Então, não saia daí, fique com a gente, porque o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Hoje, aqui em nossos estúdios, eu recebo o psicólogo Jacob Goldberg falando sobre saúde emocional. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Para mim é também uma satisfação estar com vocês num canal que tem um significado especial dentro da comunicação e cultura de massa. Dr. Jacob Goldberg, conhecido, renomado, autor de vários livros, e a gente sempre vê aí o seu rostinho em tudo quanto é emissora aqui no Brasil, né? O senhor é muito conhecido. Ainda assim, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do teu histórico. Eu mesma não sabia que o senhor era mineiro, por exemplo. Certo. Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais, que, como vocês sabem, é a cidade mais importante do Brasil, né? É a capital do Brasil, né? E eu sou filho de Luiz e Fanny Goldberg. Eles nasceram numa cidade no interior da Polônia chamada Ostrowiec. Eles vieram antes da Segunda Guerra para o Brasil. Eles vieram para São Paulo, depois foram para Juiz de Fora, onde é que eu nasci. Bom, lá eu estudei no colégio evangélico durante o chamado primário, ginásio, colegial, né? Foram 12 anos de colégio evangélico, que foi uma experiência muito interessante, porque eu conheci o judaísmo dentro de casa e o cristianismo, e numa visão evangélica, diferente da visão católica da cidade, que era uma visão, na minha opinião, péssima, que era uma visão reacionária. Pelo contrário, a visão evangélica era uma visão fraterna, era uma visão amorosa, e essa composição foi a base inicial da minha percepção cultural e sensorial da vida e do mundo. Estudei no Instituto Granbury, que é o colégio evangélico de missionários norte-americanos, uma experiência maravilhosa. Vim para São Paulo, aqui fiz o curso de Direito, o curso de Serviço Social e o curso de Psicologia. Eu fiz 3 formações e exerci as 3 profissões. Basicamente, serviço social, o trabalho melhor meu, foi o projeto de serviço social no Exército Brasileiro, que deu oportunidade de referência para o trabalho que nós fizemos, as tropas brasileiras, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, no Haiti, que é um trabalho de conjugação das Forças Armadas com as necessidades sociais do país. Por exemplo, o trabalho que a gente faz no Amazonas é um dos exemplos, né? Bom, no direito, o principal trabalho meu é um trabalho chamado Direito no Divã, que recebeu o prêmio Jabuti na categoria de Direito. Sou professor convidado de universidades do Brasil e do exterior. Cracóvia, na Polônia, Varsóvia, Jerusalém, em Israel, nos Estados Unidos e assim por diante, sempre tentando compartilhar as experiências que a vida tem me proporcionado.
É uma jornada que eu considero, como eu vivo repetindo, tem um filósofo católico que me impressiona muito, que é o Teilhard de Chardin. O Teilhard de Chardin diz o seguinte, que na perspectiva do cosmos, tudo na vida é um milagre. É dessa maneira que eu enxergo a existência humana. Então, cuidar da saúde mental, se preocupar com a saúde mental e física, evidentemente, mas hoje vamos falar um pouquinho da saúde mental, não é? Eu não acho que é um direito. Eu acho que é um dever. E por que é um dever? Porque está escrito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o dia que eu não tomo banho, eu penso, mas espera um pouquinho. Nem sequer eu tomei banho. Eu não lavei esse corpo que me foi ofertado pela natureza, portanto, por Deus. Se eu penso em alguma coisa negativa, eu penso, aquele sujeito me aborreceu, estou com raiva dele, estou com ódio. Imediatamente eu tento entender esse processo de elaboração intelectual sob o ponto de vista psicológico e tento reverter, decodificar esse discurso e pensando como é que eu posso transformar isso em alguma coisa que não me faça mal. Porque não me fazendo mal, eu também não faço mal para o outro. É o princípio do filósofo Martin Buber. Eu e o outro. Se eu faço bem para o outro, não tenha dúvida nenhuma, isso reverte para a minha saúde mental, imediatamente. Tem pessoas que dizem, o sujeito é generoso. Não é uma questão de generosidade, não. Eu diria para você que é até uma questão de egoísmo. Você amar ao outro, na realidade, é um investimento que você faz na própria saúde mental tua. Não tem nada de poesia, não tem nada... Para mim não tem nada de poesia, não. É científico mesmo. Você sabe que o fato do indivíduo sorrir, só de você sorrir, não precisa dar risada. Risada, então, é uma maravilha. Risada é curativo para tudo, é terapêutico para tudo. Do mesmo jeito que o mau humor implica num desgaste imediato. Tem gente que diz, não, mas não é bem assim. É assim, sim. O fígado paga um preço imediato. O músculo cardíaco acelera. Nós somos essa composição extraordinária do físico e do mental. Quanto mais você entender isso, melhor você corresponde aos seus sonhos, aos seus desejos. Só de sorrir, o senhor disse, né, doutor, que só de sorrir a gente já causa um benefício ao nosso organismo. A gente já libera aqueles neurotransmissores que vão fazer com que a gente fique feliz, que realmente mudem a nossa saúde mental? Veja bem, a ideia de que o nosso corpo seja separado da natureza é uma ideia simplista. Nós dependemos da contiguidade. Por exemplo, nós dois estamos conversando aqui e o telespectador está assistindo ali o programa. Alguns dias atrás eu estava assistindo um programa de televisão e a apresentadora estava dando uma notícia terrível de um desastre no Rio de Janeiro.
E 2 vezes, enquanto ela deu a notícia, que era uma notícia triste, ela fez quase que uma expressão de galhofa, de brincadeira. Ou seja, criou um contraste entre o que ela informava e o que ela passava. Isso significa uma ruptura emocional. Nós temos que nos entender com o meio que nos cerca. E é exatamente por isso, para dar um exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado com as chamadas relações tóxicas. Tem pessoas que, seja por que razão for, são presenças maléficas. Assassino, bandido e assim por diante. Eu fiz um programa há um tempo atrás e alguém me perguntou se eu achava que era preciso medidas de mais tolerância em relação, por exemplo, às drogas, ao uso de droga. O senhor não acha que devia ser liberado o uso de droga? Eu falei, não, não acho não. Aí a pessoa me perguntou, mas o senhor não acredita que proibir o uso? Enfim, uma complexa formulação numa tentativa de captar uma posição que não era minha. Eu percebi nitidamente o quanto é que aquilo me fazia mal. Porque era um desrespeito à divergência. Eu respeito a posição dele. Não aceito, mas respeito. Ele não estava respeitando a minha. Porque eu acho que não tem que liberar a droga. Eu acho que maconha... Acho não. Eu tenho certeza absoluta. São décadas, eu trabalho há décadas com pessoas que já usaram drogas. Eu não conheço um caso. Tem pessoa que diz, não, mas a maconha, por exemplo, é droga leve. Não é leve, não existe droga leve. A maconha aumenta o risco, por exemplo, de câncer na próstata. Ninguém fala disso. Está provado cientificamente. Perturba a saúde mental? Você não pode imaginar o que a maconha causa no desequilíbrio emocional do indivíduo. Já para não falar em cocaína, já para não falar em crack, já para não falar nas outras drogas pesadas, para já não falar no fumo, para já não falar no álcool. Então, se a gente quer falar em saúde mental e começar o ano bem, começa no Réveillon. Não bebe não, cara. Essa ideia, não precisa beber, vou beber aqui porque... Não. Mentira! Essa ideia, mas um vinho faz bem, eu li aí na... Faz bem para o fabricante do vinho. Não é verdade, não está provado cientificamente. Cientista que diz que o vinho faz bem, foi comprado. Essa é a minha opinião. E a gente tem aqui, doutor, no Brasil, o maior número de ansiosos e um dos maiores números do mundo também de depressivos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que a gente tem esses números registrados assim tão alarmantes aqui no Brasil? E como é que a gente pode reduzir esses números, começando por nós mesmos, nos olhando por dentro? É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não. Continue com a gente. Já estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil e para mais 191 países. Hoje falando sobre saúde emocional, sobre saúde mental.
com o psicólogo Jacob Goldberg. A gente já tratou aí alguns assuntos no primeiro bloco, agora ele se apresentou, falou sobre todas as passagens dele, tudo que ele já estudou na vida, é muita coisa, viu, gente? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade, depressão. O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde o país mais ansioso do mundo e o quinto com maior número de depressivos no planeta. Por que esse número, na sua opinião, doutor? Então, eu costumo dizer, um dos maiores, talvez o maior poeta brasileiro, não, talvez não, o maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, e por coincidência mineiro, né? Ele tem um verso extraordinário que diz mais ou menos assim, que quando ele nasceu, um anjo disse, vá ser gauche na vida, vai ser esquerda, vai ser no sentido de, não esquerda política, pelo amor de Deus, vai ser do contra. Esse anjo falou a mesma coisa para mim, sabe? Quando eu nasci, um anjo apareceu e disse, cara, vai na contramão. Porque se você for na mão, não vai dar certo. É o que eu tenho mais ou menos feito durante toda a jornada da minha biografia. Eu não acredito na Organização Mundial da Saúde. E não acredito nessa estatística. Eu já atravessei o mundo inteiro. Não acredito que o Brasil seja um dos países mais ansiosos do mundo. Nem mais depressivo. Para mim, ansioso e depressivo são os países, por exemplo, agora, dando um exemplo agora, a Rússia e a Ucrânia. Eu conheço os dois países. Depressivos são eles, que vivem se matando em guerra. Os dois países, nas últimas dezenas de anos, nunca saíram de guerra. Nunca saíram de guerra. Como assim o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos? Nós temos dimensão continental. O Brasil não é um país, é um continente. Mesmo assim, nós temos um povo, na minha opinião, otimista, extraordinário, cordial. Eu já recebi convite para ficar morando em não sei quantos países do mundo dando aula. Não vou. Dou aula através do meu celular online, sei lá como é que é isso. Eu sei que eu dou aula e daqui a pouco eu estou falando na Alemanha, na Inglaterra e não sei aonde. Eu gosto desse país, eu gosto desse povo. Eu não vejo depressão. Diante das condições sociais e econômicas que esse país vive, diante do desemprego, das dificuldades, eu saio da minha casa, vejo criança pedindo esmola na rua, eu não vejo na Suécia isso. Eu fui na Suécia, você não pode imaginar como não existe pobreza, não existe miséria, não existe desemprego. Então nós somos ansiosos e depressivos? Não, não é verdade. É um povo que luta com dificuldades, batalha, tem esperança, tem fé, dança no carnaval, vai para a torcida de futebol. Esse é um povo extraordinário. E a cada um de nós, e eu me considero um dos privilegiados, cada um de nós que a vida deu um pouquinho mais de condição social e econômica, a nossa obrigação, alguns anos atrás, o prefeito Mário Covas pediu para Marta Godinho vir no meu consultório para que eu fizesse um programa para a periferia de São Paulo. E a Marta me perguntou, qual é a verba que você precisa? Eu falei, 0. Ela falou, não, mas a prefeitura quer pagar. Eu falei, todo o trabalho que eu faço, que eu fiz no Hospital do Câncer, em qualquer hospital, a vida inteira, todos os trabalhos sociais, eu nunca recebi 10 centavos. E é porque eu sou bonzinho? Nada disso. Porque eu estou pagando uma dívida. Se Deus me deu a chance de poder estudar,
de poder me alimentar, de poder sobreviver, eu preciso corresponder à sociedade. Eu e todo mundo. É dever. Então, eu não acredito na estatística da Organização Mundial de Saúde. Eu conheço por dentro a Organização Mundial de Saúde. Por várias razões, eles têm interesse em criar essa ordem de informação. Então, eu tenho enfrentado essa desinformação. Eu acho que o Brasil, é claro, tem tristeza, tem também depressão, tem também ansiedade. Como é que você vai querer que alguém não seja ansioso, sabendo que pode ficar desempregado de uma hora para outra e passar fome? Agora, tem uma resposta. É a luta cotidiana para transformar a vida, transformar o mundo, nos mudando. Cada um de nós, e é essa mensagem fundamental para a saúde mental. Você é poderoso, cara. Cara, você não tem ideia do poder que você tem. Tem pessoas que chegam para mim e dizem, mas que coisa, viu? Você me impressiona. Com 90 anos, você acorda às 5 horas da manhã, trabalha até às 11 horas da noite e você tem uma energia, coisa. Não tenho nada, tenho energia coisa nenhuma. Se eu soltar o corpo, eu fico deitado na cama e tomando caldo de cana e comendo pastel. É que eu acho que a nossa vida é uma missão. E a nossa saúde mental, na minha opinião, depende de nós emprestarmos um significado à nossa vida. Você deve ter alguém que você ama. Se você não tem ninguém, é capaz de você dizer, não, eu não tenho ninguém, eu sou solitário. Então, cria alguém. Sai de você mesmo e procura alguém para você amar. Está cheio de gente querendo ser amado. Transforma a sua existência num processo de significado. Tem um livro muito bom, do Viktor Frankl, que é O Sentido de Viver. Depressão e ansiedade estão muito ligados a um desligamento que o indivíduo faz e não percebe mais a importância de existir. Todo dia vem alguém no consultório e diz, eu não sei o que eu estou fazendo nessa vida. Eu não vejo razão nenhuma para viver. Nada dá certo, nada me interessa. É por aí que você começa a modificar a sua existência. Porque do outro lado tem a sedução do crime, do errado e a doença. Para o judaísmo, a melancolia e a depressão são doenças graves e, por incrível que pareça, é considerado pecado. E a alegria é considerada uma virtude religiosa. Nós temos que ficar alegres simplesmente pelo fato de viver. Por acordar de manhã. Por acordar de manhã e poder levantar. E quem não puder levantar, fica deitado na cama, mesmo assim, você pode cumprir uma missão extraordinária, que é esse milagre de viver, de respirar. Eu me lembro que, quando foi da pandemia, uma moça contou uma experiência incrível, que o pai dela, eu esqueci o nome dela, mas deu aí na internet, coisa e tal. O pai dela era um dos maiores milionários do mundo, e ele disse, antes de morrer, eu tenho toda a fortuna do mundo, eu daria toda essa fortuna simplesmente para poder respirar. E eu não estou conseguindo respirar. E ele morreu. Esse depoimento ela deu durante a pandemia. As coisas mais importantes do mundo não dependem de dinheiro. Não depende nem sequer, eu vou dizer algo que é complexo, mas é o que eu acredito, nem sequer da saúde física. Quanta gente que eu conheço que tem problema de saúde,
grave às vezes, de câncer. Eu dei uma conferência na Faculdade de Medicina para o curso de psico-oncologia, para os médicos, e escrevi um livro chamado A Clave da Morte. E a epígrafe do livro era uma citação do Franz Kafka. Ninguém tem medo de morrer. O que a gente tem medo é de viver uma vida mal vivida. É não viver. Tem gente que anda pelo mundo sem viver. E isso cria uma das doenças, Maria Clara, mais sérias que existem, que é a chamada tanatofobia, que é o medo da morte, que é o contrário da biofilia, que é o amor à vida. A tanatofobia é uma das condicionantes de ansiedade, depressão, doença do pânico, porque toda essa nomenclatura, na realidade, esconde o mesmo processo, que é um processo de eu não diria auto-ódio, a expressão americana é self-hate, eu não diria auto-ódio, mas é autonegação, é o indivíduo deixar de ser ele mesmo, para corresponder à opinião dos outros, da cultura, dos partidos políticos, da ideologia, da religião, de tudo. Seja você mesmo. Essa sempre foi a grande mensagem espiritual da humanidade. O que foi dito é amar ao próximo como a si mesmo. Se ama. Vou dar um conselho para você. Alguma vez na vida você beijou sua mão? Vou repetir a pergunta. Alguma vez você beijou a sua mão? Você fez assim, ó? Não sei não, hein? Mas muitas vezes você beijou a mão de outras pessoas. Começa por essa experiência. Respeite seu corpo. Respeite a sua mente. Para de ouvir bobagem, de ouvir asneira. Se alguém se aproxima de você com aquilo que você considera depravação, vira as costas. Isso vai estragar a tua saúde mental. Busca aquilo que é iluminação, que é inteligência, que é lucidez, que é cultura. Eu agora vou desrespeitar Maria Clara fazendo uma confidência. No intervalo, ela me contou uma história de um filho dela de 5 anos que pegou uma Bíblia e pediu que ela contasse a história da Bíblia. Meu Deus do céu, quantas crianças estão sendo instruídas nas escolas brasileiras para ler a Bíblia, ao invés de ler porcaria, o que eu vejo de porcaria com o nome de literatura infantil, isso é um crime. É isso que agride a nossa saúde mental. E o nosso compromisso, o compromisso de cada um de nós, é mais ou menos, Maria Clara, às vezes as pessoas perguntam, por que você resolveu ser psicanalista? Eu fui advogado muitos anos, continuo advogando também, não é? Assistente social. Assistente social. As 3 profissões, na verdade, eu escolhi de propósito, é claro, basta pensar nelas que você pode imaginar por quê, não é? Uhum. Essa confluência é uma confluência para a sobrevivência. Se alguém me pergunta, por que você chegou e chega a essa idade? A minha resposta é simples. Eu sou velho porque eu me cuido. E a maior satisfação que eu tenho é saber que isso não é mérito meu. Não é mérito. É investimento. Ele está investindo em mim. E eu tenho que corresponder. Eu tenho uma dívida para pagar.
Se ele me dá mais um dia de vida, eu tenho que usar isso e tenho que usar com prazer, lucidez, cultura e bem-estar. São as ferramentas intelectuais mobilizadas no nosso inconsciente para criar um processo de saúde mental. A homeostase, que é o contrário da doença. E é por isso que o senhor está aqui, né? O senhor disse, cada dia que o senhor acorda, o senhor tem ali uma missão. E hoje foi a missão de estar aqui com a gente, trazendo essas informações, né? E dando essas dicas para as pessoas, para a gente começar o ano de 2024 fazendo uma limpeza na saúde mental, na saúde emocional, né? E mudando alguns hábitos para realmente tentar viver feliz, agradecendo todos os dias, quando acorda, quando dá o primeiro passo, quando come, a todos os momentos, né? E eu vi que a principal lição, porque assim, o senhor disse que não crê nesses números da Organização Mundial da Saúde. Acredita que esses números são além daquilo que é real. Eu acho que eles são viciados propositadamente. De qualquer forma, a gente sabe que existem muitas pessoas com as doenças de saúde mental, Claro né? que sim. Com ansiedade, depressão, Claro, burnout, claro. síndrome do pânico. Muito mais do que a gente imagina. Se a pessoa mesmo que está acompanhando a gente agora não sofre de alguma dessas doenças, ela pelo menos conhece 1, 2, 3, eu mesma conheço um monte de gente, né? Em alguns momentos, eu acho que eu já, inclusive, passei por alguns desses sintomas, né? São muitos os sintomas dessas doenças de saúde mental, então todo mundo tem que se cuidar para não vir a ter essas doenças, né? E a gente sabe que na pandemia também, doutor, muitas dessas doenças ficaram ainda mais graves, né? Sem dúvida. O número sem de dúvida. pessoas com essas doenças também aumentou bastante durante a verdade, pandemia. É verdade. Portanto, é muita gente que precisa dessas dicas do senhor. Só de curiosidade, 25%, esse número é verdadeiro, esse é. 25% dos leitos hospitalares do Brasil são ocupados por pessoas cuja depressão, por exemplo, e ansiedade, coisa e tal, causaram doenças físicas a partir do alcoolismo. O álcool é responsável por 1/4 dos leitos hospitalares do Brasil. Olha isso. Então, é um número muito grande. Agora, nesse bloco, você trouxe aí uma dica valiosa, que é se desintoxicar. Isso mesmo. Ficar longe de coisas e pessoas tóxicas para começar bem o ano de 2024. Quer saber mais? Então fique com a gente, nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Análise direta de volta hoje com o doutor Jacob Goldberger, falando sobre saúde mental, como começar bem o ano de 2024. Ele já passou aqui pra gente que fazer uma desintoxicação, tirar aquelas pessoas tóxicas, as coisas tóxicas da nossa vida, é um aí dos primeiros passos. E tem mais, né, doutor? A gente tem que cuidar da alimentação, do sono, do físico. O que a gente faz para cuidar da saúde mental? Você abordou vários itens que são fundamentais. Esporte. Eu pratico artes marciais desde praticamente 12 anos de idade. Hoje, só o Tai Chi Chuan, mas tenho faixa preta de karatê. Esporte é fundamental. É preciso sair, andar. Alguém pode dizer, não, mas academia não precisa ser academia. O quarteirão onde você mora, corre em torno do quarteirão. Esporte. O corpo corresponde e a mente imediatamente. Alimentação. Alimentação frugal. Uma vez eu fiz uma conferência na PUC e eu disse que o Brasil nisso era um país errado. Nós temos milhões de pessoas que morrem porque comem demais. Milhões de pessoas que morrem porque comem demais. Tem obesidade mórbida e assim por diante.
e problemas mentais também. E milhões de pessoas que morrem por falta de comida. É preciso equilibrar esse processo. Então, para você que come demais, coma menos. Não tem necessidade de comer um panetone inteiro. E alguém diz assim, ah, mas doutor, eu tenho gula. É uma questão de programação mental. Você olha para o prato e diz, já estou satisfeito. Pensa, o nosso corpo precisa de muito menos alimentação do que aqueles que têm muita comida. Então, alimentação. E o resto você mesmo se vira aí e sabe que tipo de alimento que é o ideal. Nutricionistas, etc., informam. Esporte, alimentação, você falou em sono. Cuidado com o ruído. São Paulo é uma das cidades mais barulhentas do mundo. Aliás, não é São Paulo, não. O mundo está barulhento. Então, se você puder, proteja seus ouvidos. Antes de dormir, se tranquilize, crie o nosso sonho, o onírico. Tem um povo no leste europeu chamado Hazar. Eles têm um livro interessantíssimo, chama-se Dicionário de Hazar, que diz da importância de você interpretar seus sonhos. Freud, o criador da psicanálise, na epígrafe de um livro, ele escreveu o seguinte, um sonho não interpretado é como uma carta não aberta. Quando você acordar, tenta compreender a mensagem que veio para você do seu inconsciente através do sonho. Esse é um exercício maravilhoso. Para a saúde mental, eu acho que existe pouca coisa, é mais ou menos um trabalho de lixeiro. Ele limpa o que existe de confuso, de erradio, de complicado na sua biografia, na sua história, e vai simplificando os desafios que a vida te apresenta. Como é que a gente interpreta o sonho, doutor? Depois... Eu não lembro o que eu sonhei essa noite, mas, por exemplo, meu filho acordou e fez assim, mãe, eu sonhei que eu deixei um pão em cima da mesa e veio um monte de formiga e comeu o meu pãozinho. E aí, o que isso significa, por exemplo? E a sua pergunta é interessante pelo seguinte, eu vou te explicar. Os nossos sonhos são extremamente complexos. É uma linguagem muito difícil de ser decifrada. É fácil para mim dar uma opinião aqui, vamos dizer, aproximada, tentando interpretar o sonho. Mas se eu fizer isso, eu cometo um deslize. Porque eu teria que ouvir seu filho, ouvir um pouquinho da história da vida dele, tentar compreender o que é que para ele significa a formiga, qual é a simbologia que ele coloca na formiga, como é que ele enxerga essa questão de um animal, porque não deixa de ser um inseto, querer comer, está entendendo? Então, contextualizar o sonho do seu filho é um belíssimo trabalho que eu sugiro para você, é tão bonito, que eu sugiro para você levá-lo a um psicólogo. Você não pode imaginar a riqueza que vai vir mentalmente para essa criança, que é seu filho, que deve ser uma das pessoas, se não é a mais importante do mundo, para o crescimento vertical da educação dele e da saúde mental dele. Mas a gente consegue interpretar nossos próprios sonhos? Como é que a gente faz essa análise? Com franqueza, às vezes com sacrifício, a gente tem uma ideia. Mas o ideal é procurar um profissional. Porque ele tem as ferramentas de interpretação. Elas são muito complexas. O resto é opinativo, o resto é epidérmico, é superficial, não é científico. Aliás, eu posso fazer uma oferta. Vamos começar o ano novo com um presente. Você me deu tantos presentes hoje, então, se você permitir, eu te dou um presente. Uma consulta com a minha filha Suzana, que é psicóloga, que trabalha com criança,
para interpretar o sonho do seu filho. Olha, ihu! Obrigada, te agradeço. Agradeço imensamente, muito obrigada. E aí, doutora, a gente falava então sobre tudo que a gente tem ali de elementos que são importantes para a nossa saúde mental, que também faz parte da saúde física, que é o sono, essa boa alimentação, a desintoxicação. E uma estratégia para você investir, fazer uma espécie de balanço de fim de ano e fazer uma estratégia de propósitos. Tem pessoas que vivem a vida no vai da valsa. Vamos que vamos, vamos que vamos. Uma vez meu pai estava deitado na cama, pensando. Eu preocupado por causa da idade dele, virei e falei, pai, você não está bem? Ele falou, não, estou ótimo. Eu falei, mas o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou pensando. Eu falei, que bom, pai, mas você faz isso sempre? Ele falou, é claro, meu filho. Eu reservo todos os dias da minha vida, pelo menos meia hora, para desligar do mundo e pensar. Pensar é um luxo, é o contrário do lixo. O lixo é viver sem pensar. Não é meditação, não é uma coisa de saído, não, é o contrário. É pensar em cada passo da sua história. O que é que você está fazendo de errado, o que é que você está fazendo de certo, e tentar se aperfeiçoar. O enigma a ser respondido é, esse ano que vem, eu quero ser um pouco melhor do que o ano que passou. Se você conseguir isso, você já deu um passo em direção àquilo que isso sim é importante. O resto é desimportante. Um passo em direção à eternidade. Que essa sim é a chave mestra do bem-estar mental. Saber que nós viemos de algum lugar, estamos em algum lugar e estamos indo para algum lugar. Que a morte não é a finitude, que nós vivemos para o sempre. Portanto, é preciso se cuidar. É isso, doutora. Eu te agradeço muito pela tua presença aqui. Agradeço por essas dicas tão importantes, né? Toda essa mensagem que o senhor trouxe para a gente para começar bem o ano de 2024, priorizando a saúde mental. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Amém. Bem, se você quiser rever este programa, você pode acessar o nosso canal no YouTube, o HIT Jornalismo. Eu agradeço muito pela sua companhia. Muito obrigada e até a próxima.